Oi, antes da independência formal do Brasil, de fato, né, aquela que acontece no dia 7 de setembro de 1822, houve várias tentativas de independência, né, são as nossas chamadas conjurações. Vamos destacar hoje aqui três conjurações importantes que aconteceram no século XVIII, né, Inconfidência Mineira, de 1789, né, a partir de Minas Gerais, a Conjuração Fluminense, né, de 1794 no Rio de Janeiro, e a Conjuração Baiana. Há uma outra revolução interessante aqui, que é a Revolução Pernambucana, só que essa vai acontecer no século XIX, em 1817, no contexto de Brasil joanino, já é num outro cenário. Né? Agora, pegando aqui, quais são as influências, né, que a gente tem, ou seja, quais são o que levou a essas tentativas de independência aqui no Brasil? Primeiro, uma crise econômica, tanto em Portugal, né, como também no Brasil. O Brasil vivia um período de decadência da mineração, né, o que levava, inclusive, e também em função da crise de Portugal, a um aumento significativo da exploração metropolitana sobre o Brasil, o que gerava revoltas, o que gerava bastante conflitos aqui dentro do Brasil. Né? Afinal de contas, o excesso de exploração leva a questionamentos com relação a ele. Durante o século XVIII, nós tivemos na Europa, né, a expansão de uma corrente ideológica conhecida como iluminismo, que pregava, né, sobretudo, né, a desarticulação das estruturas do antigo regime e a substituição desse antigo regime por um novo regime, pautado principalmente nas ideias do liberalismo. Seja o liberalismo político, ou seja, a república, a ideia de que tem que ter, de que o indivíduo, de que o homem tem direitos inalienáveis, como a liberdade, por exemplo, ou o liberalismo econômico, que é a ideia de que a economia tem que seguir as suas regras, suas leis naturais, e o Estado não tem que interferir tanto, ou seja, questionavam o mercantilismo, né, e questionavam, portanto, o sistema colonial. E também nós temos alguns exemplos que aconteceram ali no século XVIII, de revoluções inspiradas nesse iluminismo. Né? Por exemplo, a independência dos Estados Unidos da América, das 13 colônias da América, né, inspiradas no iluminismo, aconteceu aí em 1776, do século XVIII. Outro fato importante, né, a partir de 1789, nós tivemos a Revolução Francesa, né? Lembrando que a Revolução Francesa foi um dos grandes marcos da história, né? A queda da Bastilha, né? O fim do absolutismo francês. Né? E também vale destacar, essa já aconteceu no comecinho do século XIX, a questão do Haiti, né? A Revolução de São Domingos, que acontece ali no Haiti, onde a colônia francesa do Haiti faz a sua independência e ao mesmo tempo proclama a abolição da escravatura ali. Essa vai inspirar principalmente a Revolução Pernambucana, que eu citei ali. Né? Então a Revolução do Haiti, ela não vai inspirar, né, nenhuma dessas três conjurações que nós tivemos, porque essas aqui aconteceram antes da Revolução do Haiti. Né? Mas a Revolução do Haiti também é um exemplo a ser seguido, um exemplo importante para a gente destacar aqui. Né? Porque é uma colônia que vai fazer a sua independência e em seguida proclamar a abolição da escravatura. A Inconfidência Mineira, né, vamos pontuar aqui as principais características dela. Foi a primeira Inconfidência que nós tivemos, a primeira tentativa de independência, onde buscava-se a independência não do Brasil inteiro, mas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Né? Buscava-se montar um Estado aqui nos mesmos moldes daquele que foi montado nos Estados Unidos, portanto, montar uma república federativa da mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos. Um outro item interessante para se destacar é que a Inconfidência Mineira buscava, né, a ilustração do máximo possível de pessoas, né, até mesmo porque era a elite ilustrada que fazia parte dela, e nessa Inconfidência Mineira eles tinham também como projeto a construção de uma universidade na cidade de Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, né, a principal cidade mineradora ali. Né? E uma coisa que é a mais importante de todas sobre a Inconfidência Mineira é que em nenhum momento foi debatido, não houve o debate sobre a escravidão. Em nenhum momento os inconfidentes vão debater a escravidão, sobre o tema da escravidão. Ou seja, não havia uma proposta abolicionista dentro da Inconfidência Mineira. Né? E a gente pode afirmar que a Inconfidência Mineira foi um movimento organizado principalmente pela elite e, portanto,
tem um projeto elitista também. Destaco aqui duas imagens interessantes sobre isso, né? Uma do Pedro Américo representando aqui o Tiradentes, lembrando que o Tiradentes foi o grande mártir do processo aí da Inconfidência Mineira, né? Ele era o único dos elementos da Inconfidência Mineira que não fazia parte de uma família pragmaticamente importante, né? E ele vai ser o que vai ser executado exemplarmente, né? O movimento não chegou a sair do papel, os Inconfidentes foram presos, eles foram delatados, em seguida presos pelas autoridades metropolitanas, né? E foram exilados, né? Ou seja, foram mandados para fora do Brasil, e o Tiradentes vai assumir toda a culpa sozinho, sendo o primeiro grande mártir do processo de independência aqui, né? O grande primeiro mártir da independência do Brasil. Né, temos até um feriado aí do Tiradentes, do dia 21 de abril, né, um feriado em que o Brasil para justamente para lembrar esse mártir que é o Tiradentes. Uma figura bastante controversa na história. Né? A gente vai falar mais sobre o Tiradentes quando a gente estiver falando sobre a República. Né? A ideia do herói Tiradentes é uma ideia construída. E aqui também a gente tem a bandeira, né, o símbolo, né, Libertas Quaesieratamen, né, que em latim, né, liberdade ainda que tardia, né, que vai se transformar no lema, né, dos Inconfidentes. Okay? Outra conjuração que merece destaque é a conjuração fluminense. Né? Essa teve menos impacto do que a Inconfidência Mineira, mas a gente teve aqui membros da Sociedade Libertária do Rio de Janeiro, né, acusados de conspirarem contra a coroa. Foram rapidamente julgados, presos, julgados e punidos. Também exemplarmente. E um último destaque para a gente aqui é a Conjuração Baiana. Né? Aconteceu na Bahia em 1798. Essa já tinha uma proposta muito mais progressista que a Inconfidência Mineira, né? Onde a gente tinha aqui a ideia, né, dos conjurados, que eram representados principalmente por elementos das camadas médias da sociedade, né, que se juntaram à população, né, mais carente, ao povo, ou seja, foi um movimento muito mais popular, né, vamos colocar assim, do que a Inconfidência Mineira, né, ou seja, foi bem mais popular do que a Inconfidência Mineira. Inclusive, né, uma outra forma de se definir a conjuração baiana é porque ela também foi conhecida como a conjuração dos alfaiates, né, porque boa parte dos líderes eram alfaiates, né, que representavam aí segmentos das camadas médias. Okay? O projeto dos caras era proclamar no Brasil uma república popular e imediatamente abolir a escravidão, ou seja, eram abolicionistas. A ideia era fazer a independência da Bahia e, em seguida, se houvesse uma adesão, o resto do Brasil também poderia fazer parte da conjuração da Revolução. Eram abolicionistas e, portanto, um movimento mais progressistas. Então, esses são os principais, né, as principais conjurações que nós tivemos aqui no final do século XVIII, buscando a independência do Brasil. Todas elas foram derrotadas, né, antes mesmo de saírem do papel, elas foram derrotadas e Portugal conseguiu impedir então essa independência precoce do Brasil. Vale destacar a Revolução Pernambucana, que acontece no momento posterior, em 1817. Essa saiu do papel, mas também vai ser abafada pelas forças metropolitanas.